muito bonitas de crescimento, mesmo nas dificuldades, quando Paulo estava ali com aqueles prisioneiros presos, homens barbudos, sem roupa às vezes, esquecido, abandonado pelo mundo, nunca mais iam sair daquela prisão, e naquele momento eles encontram consolo e esperança através da palavra da Boa Nova que Paulo tinha para trazer. Como se ia mostrar para nós ali que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência, dos momentos mais dolorosos, se nós pararmos para observar, nós vamos notar que nós não estamos sozinhos, de que a espiritualidade está ao nosso lado e que não existe abandono de nenhuma maneira, que nós estamos de fato amparados. Então, para o ano novo, faz-se necessário que nós cuidemos para não rolarmos do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, entregando-nos ao relaxamento da vontade, deixando de fazer de fato aquilo que é bom, que é importante, que tem significado em nossa vida, perdendo a valiosa oportunidade de nos reerguermos, encontrando assim abrigo no segundo andar, que é a sede de esforço próprio, e que não cabe a ninguém, é intransferível aquilo que a nós nos cabe a fazer, caindo na esfera de impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior no primeiro andar. E quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando nós caímos na intolerância, na intemperança, na raiva, nos sentimentos de egoísmo, nos sentimentos de que nós não valemos nada, de que nós não somos seres divinos e especiais. Porque a área ali do terceiro andar, nós conseguimos chegar nela. Vocês estão nela agora. É o momento ali em que busca-se a meta, o objetivo superior de vida. Então, em plena terça-feira, 8h40 da noite, estamos todos juntos aqui, estudando o Evangelho, trazendo essas obras maravilhosas para ver como é que nós podemos melhor nos equipar para o ano novo e tomar melhor conta da nossa casa. Então, não foi à toa que nós trouxemos ali a frase: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa, porque o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem e ao mal. Então, o pensamento, como nós estamos ali pensando, como é que nós estamos sentindo, o que vai fazer com que a gente se una à luz, ao movimento de fato superior, aquilo que enaltece, que embeleza, que traz paz e serenidade, versus aquilo que traz insegurança, medo, aquilo que faz com que a gente fique atraído ao mal, que é ainda parte do primeiro andar, aquele que através de várias encarnações dos automatismos, dos hábitos, muitas vezes nós insistimos em permanecer. E quando ele fala tu e os de tua casa, não é simplesmente essa questão da casa mental. Tem a ver também aqui, a gente vai trazer a explicação que é contida na obra Vinha de Luz, lição 88, em que eles aprofundam ainda mais como que a gente pode fortalecer as paredes da nossa casa, auxiliando os que estão dentro dela também. É a prece. Então, Emmanuel vai dizer para a gente que é através da prece que a gente vai conseguir encontrar o material para consolidar as nossas metas essenciais de vida. Porém, algumas pessoas ainda pensam que a prece é só uma manifestação de reverência religiosa. É aquela que abre a boca, faz a prece, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Não, não é isso somente. É muito mais do que isso. É também recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. O que seriam esses inesgotáveis mananciais do divino poder? André Luiz vai dizer pra gente que quando nós oramos, as emanações da nossa fala, da nossa boca, do nosso pensar, do nosso sentimento, do nosso coração, criam-se barreiras magnéticas no nosso lar. É assim que impossibilita entidades malfazejas a adentrar, não encontram ressonância, então chocam-se
tentar entrar? Quem aqui chega em casa e deixa a porta aberta? Levanta a mão. No meu caso, eu tranco, mas a chave fica por fora. O Marcelo chega em casa, só falta colocar, você também faz, né? Só falta colocar assim, come in everyone, né? A porta está aberta. Então é basicamente isso, é trancar de fato, espiritualmente falando, as portas da nossa casa. Um dos primeiros recursos inesgotáveis que nós temos ali é a presença dos benfeitores, porque encontram ressonância com o nosso pensamento. Um outro recurso que temos disso é a facilidade de escutar os alertas, as advertências, o consolo da espiritualidade superior que vela por nós, começando pelo nosso mentor, o nosso anjo protetor. Porque no momento que nós estamos exaltados, vermelhos de raiva, quebra-se a sintonia. Não tem como eles falarem conosco. Então a pessoa fala, eu perdi a cabeça. Num crime passional, por exemplo, perde-se mesmo, perdeu os sentidos. André Luiz vai dizer que nos hospitais, instituições para doentes mentais, eles foram diagnosticados. Mas existem milhares, bilhares na Terra que têm doenças mentais que não são diagnosticadas pela Terra, mas a espiritualidade sim. Porque no momento de intemperança em que nós gritamos, agimos com uma força que pode amedrontar os outros, e depois, se nós repassarmos a cena na nossa cabeça, a nós mesmos, a gente vai ver que nós não estivemos bem. A espiritualidade vê. Então nós assimilamos as mentes, entramos em conexões com outras mentes que vibram daquela maneira. Uma outra questão de acesso inesgotáveis aos mananciais do divino poder seria o quê? A serenidade, a limpeza psíquica do nosso ambiente. Então a pessoa entra na nossa casa e ela automaticamente se sente bem. Chega e diz, nossa, você pintou as paredes? Mas não é. É que realmente reflete, a luz reflete. E vários outros momentos que nós temos ali. Eu narrei no domingo que quando eu era menina, não faz muito tempo atrás, jovenzinha, eu não tive uma mãe para me auxiliar e meu pai trabalhava muito. Então, no momento de muita dor, uma amiga que era como uma mãe, ela me deu uma foto, que dizem que é uma foto de Maria, tem até nessa salinha aqui do lado, que quem quiser ver, muito bonita, e ela falava, segura nessa foto e ora com todo o fervor, abre seu coração para ela como faria para uma mãe. Imagina que essa cabeça está no colo dela e chora se quiser chorar, chora. Eu fazia isso e de repente enchia de paz. É a presença da espiritualidade amiga que vem consolar nos momentos que nós precisamos. Mas Emmanuel vai dizer para a gente que a importância da oração é tão grande dentro do lar que a gente não deve ficar afetado se por acaso morarmos com alguém ou algum membro da família que não queira, de fato, participar do Evangelho no lar conosco. E aí tem uma parte muito bonita na obra Entre a Terra e o Céu, se eu não estou enganada, em que André Luiz sabe que ali reside uma senhora muito boa, uma senhora que tenta, de fato, lutar contra as más tendências, ela cultiva a oração, trabalha no bem, trabalha na caridade, mas o marido era uma pessoa ainda inconsciente às realidades espirituais da vida. E quem mantinha a casa, a parede ali, através de uma estaca espiritual, mantendo a casa de pé, era ela. Era a força dela. Então, crê no Senhor e tu, os de tua casa, se salvará. Como a dizer também que quando nós praticamos a oração, embora a criatura não queira participar, durante o sono, a espiritualidade tem acesso melhor para poder orientar também. Quantos casos de casamentos em problemas que nós já vimos, onde a pessoa, ela faz a oração, ela tenta, e de repente ela começa a notar diferenças sutis em seu lar, aonde começa a ter mais paz entre um e o outro. As agressividades, os gritos começam a diminuir pouco a pouco. Será porque foi milagre que aconteceu ali? Ou foi por causa desses inesgotáveis mananciais do divino poder que vem através da prece sincera e do coração daquele que tenta, pelo menos através do esforço, porque os espíritos também dizem pra gente, pro ano novo, vamos falar do ano novo, se a gente quer de fato combater as nossas más inclinações,
A única coisa que falta é um pouco de esforço de nossa parte. Porque eles facilitam, ajudam, possibilitam mudanças muito grandes quando a gente assim faz. Então, essa é uma das grandes ferramentas que nós temos. Então, André Luiz, através da obra No Mundo Maior, com Calderato, dirá: vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. E ele continua dizendo: não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. E muitas vezes a gente vai notar que a gente, de fato, por causa daquele andar primeiro que nós insistimos em ficar, em vez de tentar subir para o segundo e terceiro, nós fugimos à nossa realidade, aos nossos compromissos. Às vezes, saindo de certos relacionamentos, abandonando algumas questões que de fato era para tentar no aqui e agora responder. Isso acontece muito quando a pessoa fala: poxa, mas tem a vida futura. Tem a vida futura, mas tem outras coisas também na vida futura que virá. Então, não fugir das nossas responsabilidades e, através da vontade e a perseverança, acreditar de fato que nós estamos fazendo de acordo com a vontade do Pai. É lógico que cada caso é um caso, mas aqui a gente lembra de alguns fatores, alguns exemplos. Por exemplo, nas obras de André Luiz, quando o rapaz vem com o compromisso de receber 3 entidades de luz valiosíssimas para auxiliá-lo no trabalho, ele ia seguir a vida solitário por um tempo, e depois essas entidades se encarnariam, seriam os órfãos que era para ele adotar, que fariam parte da sua trajetória espiritual ali para ajudá-lo a de fato crescer. E ele completamente desvia do propósito, de uma vida que era de fato difícil, e ele então, lógico, nenhuma vida desperdiçada, mas atrai para ele situações de fato deploráveis e bem sofridas. Então a gente não precisa disso. Nós temos o sofrimento, a gente sabe sobre as causas justas de sofrimento do passado. Muitas vezes não sabemos porque nós estamos sofrendo. Se nós não fizemos nada por merecer nessa vida, nós estamos sendo convidados através da reencarnação ao caminho da reparação. O que não é punição, que muitas pessoas confundem, é o caminho de fato da reparação. Então tenhamos ali a vontade de vencer, para que a gente possa de fato fazer o máximo da nossa encarnação presente. E aí nós temos essa mensagem belíssima de Dr. Bezerra, numa reunião pública da Casa Espírita Cristã, pelo médium Júlio César Grande Ribeiro, que foi extraída do Reformador, uma revista que é da Federação Espírita Brasileira, em 1992, em que ele diz: ao optarmos por Jesus, que na verdade é o que foi feito por todos nós, porque a doutrina espírita, ela é simbolicamente falando Jesus voltando aos nossos corações, a presença do Consolador prometido. Compreendamos a imperiosidade da vigilância, da oração, para que os perigos à volta não nos intimidem e as tentações de toda ordem não se convertam em angustiantes adiamentos do bem em nossas vidas. A experiência terrestre não deve ser desperdiçada. O mundo é a nossa escola. O ano novo que nos foi dado é um novo ano escolar. A vida que nós temos é a matrícula que foi feita em nosso favor, por amor profundo de Deus. Nós temos os professores necessários, que às vezes vêm na presença de problemas, desafios, de várias ordens, que vêm exatamente no momento em que nós estamos prontos. O momento ali em que nós, se estivermos firmes na convicção dos ensinamentos de Jesus, não vamos temer, não vamos querer adiar, não gerará situações tão angustiantes que a nossa vida vire um verdadeiro inferno. Ao contrário, nós seremos como aqueles pássaros quando vem a chuva muito forte, ele recua, ele fica todo embrulhadinho até que passe e ele consiga de fato mais uma vez voar.
é a segurança que a gente tem em Deus, nosso Pai, o Criador. E é por isso que Paulo, na obra, antes de virar Paulo, quando ele era Saulo e questiona sobre a postura de um simples carpinteiro, Jesus, não era ele um simples carpinteiro? Como podes você pregar as palavras de um simples carpinteiro? Pergunta a Estevão, em praça pública, na frente de muitas pessoas, e ele então responde: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem da esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. É o carpinteiro que possibilita para a gente essa casa, para que a gente fique no terceiro andar, busque através do esforço, da vontade, da convicção que tem dentro de cada um de nós, buscar esse terceiro andar. E se rolarmos para o primeiro, recomeçar. Tenhamos o recomeço a cada dia como um ano novo em nossas vidas, porque embora um ano possa ser só um pontinho na eternidade, cada dia é valiosíssimo e seremos pedidos conta de cada hora que nós desperdiçarmos no aperfeiçoamento de nós mesmos. Que o ano novo seja essa oportunidade para moldarmos-nos no homem ou na mulher que nós verdadeiramente queremos ser. A melhor versão de nós mesmos. Já que possuímos o passado, o presente e o futuro, ao mesmo tempo, utilizemos-nos de tudo isso. É aí que a doutrina espírita nos dá o empowerment na nossa própria vida. É aí que a gente vê o consolo de que tudo o que ocorre está sob o controle de Deus. E a gente busca, então, ainda mais fortalecer a nossa casa, tu e tua casa, com a ajuda do Divino Carpinteiro, nosso Mestre Jesus. Feliz Ano Novo a todos nós, que Jesus nos abençoe e fortaleça hoje e sempre.